Olá, amigos da TV Transamérica, das redes sociais. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 UHF. Também pelas redes sociais, pelo www.verdadexpressão.com.br, pelo Facebook da TV Transamérica, pelo Facebook do Verdade Expressão e também pelo site da TV Transamérica. Você pode participar com a gente, você vê ali na tela o WhatsApp 41 996133677 ou também pelo Facebook, na timeline da TV Transamérica. Mande sua crítica, pergunta, sugestão. E hoje o nosso entrevistado é o prefeito de Piraquara, que se chama Marcos Maurício de Souza Tesseroli, do PSD. Tem aqui um breve histórico dele: engenheiro civil, pós-graduado em gestão pública, professor da rede estadual há mais de 28 anos, funcionário público municipal há 20 anos. Foi eleito vereador em 2008, eleito prefeito em 2012 e reeleito em 2016. Boa noite, mais conhecido como professor Marquinhos. Boa noite. É um prazer, Rafael, estar aqui na Transamérica, no programa Verdade e Expressão, podendo trocar uma ideia com você. Prefeito, falei um pouco aqui da sua carreira. Me fale um pouco. Engenheiro civil e professor, conta um pouco da sua história. Eu costumo dizer, que o fato de eu ser professor, estudante de engenharia, eu comecei a dar aula de matemática em Piraquara. E o fato de ser professor me tornou uma pessoa muito conhecida na cidade. O professor de matemática é uma pessoa muito conhecida. E como estudante de engenharia, eu me formei em engenharia civil e comecei a trabalhar na prefeitura. E trabalhando na prefeitura, eu passei a ser conhecedor da cidade. Quer dizer, além de conhecido pelos alunos, pelas pessoas que passaram nas salas de aulas, eu, enquanto engenheiro, eu passei a conhecer a cidade, obras e cada canto da cidade. Então, eu acho que isso contribuiu bastante para eu, num determinado momento, decidir me candidatar a vereador, me filiar num partido e depois me candidatar a vereador, depois a prefeito e hoje estar aqui numa reeleição. Em 2008, você foi eleito vereador, mas eu gostaria que você falasse o que motivou você a entrar na política propriamente dita. Olha, na verdade é engraçado, né? Eu costumo dizer que as coisas acontecem na minha vida sem eu esperar. Eu nunca me imaginei professor e de repente caí numa sala de aula. Político também. Eu costumo dizer que a única coisa que deu certo na minha vida foi que eu sempre imaginei casar com uma mulher bonita e consegui. Mas do restante, na questão profissional, as coisas foram acontecendo por acaso. Eu acho que esse fato de eu estar na prefeitura, muito próximo das questões políticas, e num determinado momento me perguntar, por que não me candidatar? Porque é muito fácil você estar criticando tudo isso que está acontecendo aí. Então está tudo errado, está tudo de uma maneira que você não gosta, mas eu pergunto daí para o cidadão. Ele está fazendo alguma coisa para mudar a situação das coisas? E eu fiz isso. Me espelho muito numa pessoa em Piraquara, que é o meu amigo o professor José Galerani, filho, também colega professor, e ele saiu candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, a deputado, e eu falei, eu acho que está na hora de eu tentar também, eu não posso me encolher, eu não posso fugir dessa responsabilidade. E quis o destino que quando eu me candidatei a vereador, eu me elegi, e me elegi com uma votação muito boa. Foi um recorde de votos em Piraquara, e com isso eu me credenciei a tentar sair candidato a prefeito. Estou aqui hoje. Você foi eleito na época por qual partido? Na época eu fui eleito a vereador pelo PPS. Pelo PPS? Pelo PPS. Fez uma parte do mandato como vereador pelo PPS, daí teve que sair para... Na verdade, o que acontece, Rafael, as questões políticas elas são muito delicadas. Eu me elegi vereador apoiando a reeleição do então prefeito, que era do PPS. E eu, sinceramente, eu queria ser o indicado dele para a sucessão. Mas as coisas, nesse segundo mandato, desse então prefeito do PPS, não aconteceram do jeito que nós gostaríamos.
em termos políticos e em termos também da administração pública. E logo na metade desse meu mandato, eu me desencantei com esse grupo político que eu fazia parte e eu vi, puxa, se eu quiser me manter na política e de certa forma eu me viabilizar como candidato a prefeito, eu vou ter que mudar de partido. E aí eu acabei saindo do PPS, entrando no PDT, entrei no PDT, mesmo sabendo que com isso eu corria o risco de perder o mandato, mas eu resolvi que era um preço a ser pago para que eu pudesse mostrar para a população de Piraquara que eu não estava contente com o andamento das coisas e para que eu pudesse ter, vamos dizer assim, uma condição política de sair candidato a prefeito independente da vontade daqueles caciques políticos que tinham em Piraquara. Nesse primeiro mandato, quando você ganhou a eleição em 2012, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou após assumir? Até foi interessante, porque no dia da minha posse, eu estava completando 20 anos como servidor público municipal. Fazendo aniversário de 20 anos de servidor público municipal e assumi a prefeitura. Evidentemente que mesmo eu estando dentro da prefeitura, a gente não sabe dos pormenores. E nós tivemos que recuperar uma cidade que estava de certa forma endividada, que nós tínhamos dívidas a pagar, estava com a situação das ruas numa precariedade muito grande, nós tínhamos que recuperar essas ruas, mas principalmente nós tínhamos que devolver a autoestima do cidadão piraquarense. O morador de Piraquara não dizia que morava em Piraquara. Se perguntava onde é que ele morava, ele dizia, mora em Curitiba, mora em Pinhais, mas não dizia que morava em Piraquara. Então a gente tinha que devolver essa autoestima, esse orgulho da pessoa dizer, mora em Piraquara. E o notório é que nas duas eleições você teve uma votação expressiva, uma diferença de votos considerável em relação ao segundo colocado. Ao que você atribui isso? Eu acho que a política ela é uma consequência, uma consequência de tudo com relação à tua vida. Não adianta você dizer, eu sou candidato a prefeito, pronto. Então você tem que ter uma história. Eu acho que, por isso que eu digo, o fato de eu ter sido professor me ajudou bastante, o fato de eu ter sido engenheiro da prefeitura e conhecer a cidade me ajudou bastante, e principalmente eu passei credibilidade para um grupo político que me adotou e que nós montamos juntos e que está comigo, muitas dessas pessoas até hoje, e esse grupo político acreditou que nós podíamos fazer uma administração diferente. Mas não é diferente querendo mudar tudo, porque você não consegue mudar tudo, mas pontuando algumas coisas em que você podia fazer de uma maneira com que Piraquara se destacasse com relação às outras cidades. E eu acho que a gente conseguiu. Você falou de Piraquara, Pinhais. Até onde você acha que foi benéfico para Piraquara esse desmembramento? E até onde você acha que quais os pontos negativos disso? Eu acho que o único ponto positivo que talvez tivesse com relação a Pinhais se desmembrar de Piraquara, isso aconteceu em 92, que teve um plebiscito na cidade e só foi consultado os moradores de Pinhais. Eu acho que o Pinhais era um distrito de Piraquara muito forte, politicamente falando. Então, eram os votos de Pinhais que decidiam as eleições em Piraquara. Até por isso, Pinhais acabou se desmembrando. E eu acho que o único fator positivo foi essa, quer dizer, Piraquara passou a ter uma identidade política diferente de Pinhais. Mas com relação às questões de dar uma qualidade de vida melhor para os moradores de Piraquara, eu acho que acabou Piraquara perdendo muito com isso, né? Porque o que acontece? Piraquara hoje ficou com 224 quilômetros quadrados, Pinhais, o menor município do estado do Paraná, Pinhais ficou com um distrito industrial muito forte, financeiramente falando, e Piraquara ficou com 93% da sua área de preservação. Então, a dificuldade que Piraquara tem hoje é com relação à arrecadação, recurso. Nós somos uma das 3 piores per capita do estado do Paraná. Qual que é a arrecadação hoje de Piraquara? A nossa arrecadação gira em torno de 200 milhões ano. Então, não é uma arrecadação, vamos dizer assim, baixa, mas se você for comparar com 4 Barras, 4 Barras tem uma população menor do que a gente e uma arrecadação quase igual à nossa.
Então, considerando ser quase 103 mil habitantes. Na verdade, esse índice do IBGE, que hoje acaba calculando em torno de 103, 105 mil habitantes, nós julgamos que está próximo de 110 mil habitantes. 110 mil habitantes, mas é aquilo, 110 mil habitantes, uma região em que 93% da nossa área é área de preservação permanente, então eu tenho que achar um equilíbrio. De que forma que eu vou poder arrecadar o suficiente para que eu possa cuidar desses 110 mil habitantes e, da mesma forma, preservar aquilo que a gente precisa manter preservado. Há alguma forma de arrecadação como ICMS ecológico? Existe, Rafael, existe o ICMS ecológico, mas ao longo do tempo, essa lei que foi uma lei brilhante do então deputado Neivo Beraldin, ela acaba se perdendo nesse processo todo, né? Então, hoje, o ônus que Piraquara paga por não poder ter nada dentro do seu território é muito grande, e esse ICMS ecológico que nos ajuda e já nos ajudou muito, acaba virando em quase nada. Teve uma obra importante, eu gostaria que você falasse sobre ela, que é a obra João Leopoldo Jacomel, que foi a interligação ali Piraquara, Pinhais. Pode falar, posso você falando? Com mais propriedade até. Na verdade, Rafael, o que acontece? Essa obra é importantíssima, né? A principal ligação que nós temos em Piraquara, e ela foi fruto de uma articulação interessante, uma articulação que começou dos movimentos populares, né? O Rotary Club de Piraquara e de Pinhais se apropriaram dessa luta, e quando eu assumi a prefeitura como prefeito, coube a mim, você não sendo o pai da criança, segurar essa criança pelas mãos e carregá-la, né, no destino certo. Eu acho que isso também foi fruto de uma parceria muito forte que nós temos com Pinhais, né, o então prefeito Luizão, professor Luizão Goulart, né, e eu, prefeito de Piraquara, nós estivemos na Assembleia, né, buscamos recurso, e naquela ocasião, o líder do governo, que era o deputado Traiano, nos levou a conversar com o então presidente da Assembleia, o Rossoni, o Valdir Rossoni. E o deputado Valdir Rossoni, que eu nunca tinha conversado com ele, foi o primeiro contato que eu tive, ele falou: eu tenho a possibilidade de dar o pontapé inicial para a duplicação. Vou conversar com o governador Beto Richa, e nós vamos ver se a gente consegue incluir no orçamento, numa devolução que nós temos da Assembleia, para que as obras sejam iniciadas. E parece que ele destinou, na ocasião, em torno de 60 milhões de reais, que foi o início dessa tão sonhada duplicação, que virou uma triplicação da rodovia deputado João Leopoldo Jacomel. E quais os benefícios que você estima dessa obra? A gente já tem reparado que até a questão imobiliária, né? A gente está vendo que as pessoas estão procurando mais Piraquara. Piraquara tem, do centro de Curitiba, dá em torno de 23 quilômetros. O grande detalhe são esses horários de pico, em que o trânsito é muito grande e a gente acaba não podendo acompanhar tudo isso. Mas agora, com a triplicação e mais uma rota alternativa que nós temos pelo contorno leste, ali pelo Guatupê, então a gente consegue o ir e vir de Curitiba para Piraquara em torno de 40 minutos. Mesmo nos horários de maior movimento, o que faz com que a gente esteja mais próximo do que muitos bairros aqui dentro da própria cidade de Curitiba. E na questão turística, quais os benefícios que você... Eu acho que isso, porque Piraquara é uma cidade maravilhosa. É uma cidade que cresceu em torno de um preconceito muito grande, né? Um preconceito de ter um complexo prisional, de ter um hospital de hanseníase, mas nós não temos o complexo de coitadinho. Então a gente usa isso a nosso favor. E nós temos uma cidade muito bonita, né? Nós temos uma serra maravilhosa, nós temos condições de passeios maravilhosos. E eu acho que com isso nós vamos poder fomentar, estimular esse turismo rural, né? E que Piraquara passe a ser o quintal dos curitibanos. Agora, você relatou que são 200 e poucos quilômetros de extensão territorial. Qual que é o tamanho da área rural hoje? Nós temos uma área... Puxa, eu não sei precisar, mas nós temos uma área rural de mais de 150 quilômetros quadrados, mas que conta também com a área de preservação, que tem o Parque Marumbi, que tem alguns lugares ali que são intocáveis.
né? Mas nós temos uma área rural muito grande. E qual o trabalho que dá, porque a gente entrevista aqui vários prefeitos que têm, em municípios que têm uma área rural extensa, e daí a grande dificuldade que eles enfrentam é a questão da manutenção das estradas. Eu até acompanhei a entrevista com o prefeito da Lapa, né, e parabenizo tanto o prefeito como o Rafael pela entrevista. E claro, Lapa tem uma área rural gigantesca, né? Piraquara não é tão grande assim, mas nós temos uma dificuldade muito grande. Interessante, Rafael, quando nós assumimos a prefeitura em 2013 e que a cidade estava entregue aos buracos, quando nós colocávamos um caminhão de saibro, patrolávamos, passávamos o rolo, a situação aplaudia. Mas nós fizemos o maior projeto de pavimentação da história do município. Hoje, quando você vai colocar o saibro na frente da casa do morador, ele diz: Marquinho, cadê o meu asfalto? Quer dizer, as pessoas já estão enxergando, né, uma qualidade de vida melhor. Então, nós não estamos deixando o cidadão mal acostumado, ele está bem acostumado, porque ele está acostumado com uma boa administração. E na área rural, nós estamos para lançar nos próximos dias, talvez nesse próximo sábado, se não der a semana que vem, ou após o feriado, a pavimentação em paralelepípedo da estrada, talvez a estrada mais antiga da cidade de Piraquara, que são aproximadamente 8 quilômetros que ligam o centro da cidade de Piraquara à colônia Santa Maria do Nova Tirol, que é na estrada Nova Tirol. E essa questão aí que você enfrenta aí, porque a questão climática atrapalha muito a manutenção das estradas. Como que você, essas reclamações que às vezes vêm, como que você faz, qual medida que você faz para atender a população em geral? A gente tem algumas equipes, né, que vão fazendo o trabalho periódico, né, outras que no momento de chuva, quando chove mais, que acaba alagando mais e estourando mais, né, os buracos, a gente acaba daí desdobrando essas equipes. Mas confesso para você, Rafael, no começo do nosso mandato, nós tínhamos uma dificuldade muito maior de manter essas estradas transitáveis. Hoje nós temos alguns pontos que realmente são recorrentes, né? Principalmente na área rural, são pontos onde a água fica acumulada, que não tem a saída de água. Então a gente acaba monitorando isso e quando chove a gente corre a arrumar. Claro que nesse meio tempo de chover e correr a arrumar, demoram-se alguns dias e o morador reclama com toda a razão. Tem uma região aqui que até chegou uma pergunta, a região da Laranjeira, questão da manutenção, o que você pode falar dessa região? A região da Laranjeira é uma região onde tem um bairro que tem um crescimento muito grande nesse bairro da Laranjeira. Então, o que eu digo? Eu digo que a estrada da Laranjeira, a estrada Wagner-Boscardim, ela nunca esteve tão bem como está agora. Mas a gente precisa fazer as manutenções também. E dizer que nós já estamos com um projeto para buscar recurso de pavimentação, não temos esse recurso ainda, para que a gente possa, depois da Nova Tirol, a segunda estrada que nós queremos buscar a pavimentação é a estrada que liga ao Jardim dos Estados, ali na Jardim Santa Helena, ali nas Laranjeiras. Agora você falou em buscar recurso, até mandar uma boa noite aqui para o Dino da Silva, Fábio Muniz, Edson aqui, Silvio da Silva, pessoal que sempre acompanha a gente aí. O Fábio ele fez uma pergunta aqui interessante, o porquê da Associação de Prefeitos da Região Metropolitana não ter uma força política real na captação de recursos em áreas prioritárias como saúde, educação e transporte. Continuaremos com piores... Ele quer saber basicamente por que não tem essa força política na busca de recursos. É uma opinião dele. Como que é o nome? Fábio Muniz. Fábio, o que eu tenho para dizer para você? Na verdade, nós temos uma associação, que é a SOMEC, que é presidida pelo prefeito de Fazenda Rio Grande, o Márcio Wozniak, né, muito bem administrado por ele. Fazem parte dessa associação 29 municípios, inclui Curitiba. Agora, é evidente que as questões políticas, elas acabam se concentrando aos prefeitos. Então, a SOMEC, enquanto associação, ela tem uma determinada força, mas são os agentes políticos, no caso, os prefeitos, é que têm que transitar no governo do Estado, no governo federal e buscar recursos. E eu acho que esse tem sido o nosso grande mérito. A gente tem essa condição de estar transitando tanto à direita como à esquerda e até relatando algumas questões. Enquanto prefeito,
né? O prefeito Marquinhos, o Marcos Tesseroli, eu tenho que deixar de lado algumas questões, algumas convicções políticas, porque eu tenho que buscar o melhor para a minha cidade, né? E eu faço isso, né? Eu procuro trabalhar com isso, e esse ano, só agora nesse início de ano, nós já temos condições de dizer para a população de Piraquara que, junto ao governo do estado do Paraná, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, então, aqueles parceiros que nós temos, que é o governo do estado do Paraná, né, o governador Beto Richa tem nos ajudado, o chefe da Casa Civil, o Valdir Rossoni, né, o secretário de Desenvolvimento Urbano, hoje é o Ortega, mas outrora era o Ratinho Júnior, né, e os deputados que têm nos ajudado, né? Então, nós temos alguns deputados que têm ajudado, o Sembach, Luiz Carlos Martins, Felipe Francischini, são deputados que têm nos ajudado, apontado Piraquara, para que Piraquara possa receber algumas emendas. E as emendas do governo do estado do Paraná, junto a um financiamento, que o financiamento é um empréstimo que nós vamos fazer, eles já ultrapassam 25 milhões de reais que nós vamos investir em pavimentação no município de Piraquara. E o fato também de a gente ter reestabelecido algumas parcerias que não existiam quando nós assumimos, possibilitou, entre essas parcerias, a Caixa Econômica Federal, nós conseguimos viabilizar recursos na ordem de 28 milhões e 500, que também queremos jogar em pavimentação. Então, o que eu quero fazer? Eu tenho um projeto ousado, né? Nós já temos um desafio, nós queremos fazer a nossa segunda gestão melhor do que a primeira. Esse já é um desafio que nós temos junto com essa gestão e com a nossa equipe. Mas nós já estamos buscando recurso para isso. Então, nós temos... eu contava na minha campanha a história da gasosa, que virou marca registrada em Piraquara. Contava que antigamente, quando eu era moleque, lá em Piraquara mesmo, chegava dia de domingo, nós tomávamos uma gasosa. Então o meu pai chamava meus irmãos, e nós corríamos lá para casa, ele dava uma garrafa vazia de gasosa, os pé vermelho, que tem muito pé vermelho em Piraquara, era a tubaína. E nós íamos e comprava uma gasosa. O que meu pai fazia? Ele abria a gasosa e distribuía, virava um pouquinho em cada copo. E eu e meu irmão ficávamos olhando ali o copo que estava mais cheio e agarrávamos aquele copo com as duas mãos para tomar aquela gasosa como se fosse a última que nós fôssemos tomar. E o que acontece? Se eu tomasse 2 copos, ia faltar para o meu irmão. Então, cada um tomava a sua parte da gasosa. E foi o que nós fizemos no primeiro mandato. No primeiro mandato, eu não tinha condição de chegar, por exemplo, na Planta Deodoro e pavimentar o bairro inteiro. Até tinha recurso para isso. Mas se eu fizesse na Planta Deodoro inteira, o que eu ia fazer no São Cristóvão? O que eu ia fazer na Vila Fuc? O que eu ia fazer no Araçatuba? O que eu ia fazer na Vila Ipanema, no Recanto das Águas, na Santa Maria, nos demais bairros de Piraquara? Vila Macedo, Santa Mônica, Guarituba. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos a gasosa. Colocamos um pouquinho em cada bairro. Entrei na Planta Deodoro, fizemos 2 ruas. Que a Planta Deodoro é divisa com 4 barras. O bairro que é divisa com Pinhais, que é a Planta Santa Catarina, nós fizemos 3 ruas. O São Cristóvão fizemos 3 ruas, o Jardim Bela Vista algumas ruas, Ipanema algumas ruas, enfim. Eu fui repartindo a gasosa. Nenhum bairro eu consegui fazer o bairro inteiro, mas eu fiz um pouquinho em cada lugar. Com isso, eu mostrei para o cidadão piraquarense que Piraquara tinha jeito sim, que nós podemos fazer. E agora, eu estou levando mais gasosa para o morador de Piraquara. Porque com esses recursos que a gente está buscando junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, junto às emendas desses deputados que têm olhado com carinho para Piraquara, nós vamos conseguir distribuir mais gasosa e, de novo, voltar na Planta Deodoro, no São Cristóvão, no Santa Mônica, na Vila Macedo, na Vila Militar e distribuir a gasosa novamente. No Guarituba, inclusive, temos um projeto ousado de fazer uma duplicação numa rodovia no Guarituba, que é a Pastor Adolfo Eidemann, entre a Betonex e a Vila Iraí, que é Pinhais. Então, eu estou bem assim, animado, esperançoso, porque a minha equipe agora tem, além de ter aquela dedicação, aquela competência que sempre teve, passa a ter também um pouquinho mais de experiência. E isso nos ajuda porque a gente acaba saindo na frente. E porque você ganhou em 2012, voltando um pouco lá, você ganhou a eleição de grupos tradicionais. Sim. E esses grupos, podemos dizer que não voltaram em 2016. Teve um candidato que foi prefeito há muitos anos. Como que foi trabalhar
contra grupos tradicionais da cidade? Rafael, eu acho que uma das minhas características, eu respeito muitas pessoas. Então, eu respeito meus adversários, eu entendo as diferenças que a gente tem. Né? E isso faz com que a gente tenha uma relação muito próxima. Nós somos adversários, mas não somos inimigos. E mesmo o meu primeiro adversário, né, nós tivemos a possibilidade de estarmos juntos nessa minha reeleição. E o meu último adversário, ele é uma pessoa que eu tenho uma relação muito respeitosa. Então, isso faz com que a gente tenha uma certa proximidade. Mas a população, o que acontece? Eu tenho que mostrar, para passar para elas, credibilidade de um grupo político. Por isso, a história da gasosa, de distribuir relações, mostrar para eles, eu precisava ter algumas obras que realmente marcassem a cidade. Então, nós fizemos 5 unidades de saúde, que são unidades maravilhosas, né, com projetos de vanguarda, feitos pelos profissionais de Piraquara, né? Então isso nos orgulha muito, né? Eu brinco que quando eu assumi a prefeitura, em 2013, o município de Piraquara, a prefeitura de Piraquara, tinha 2 engenheiros, não tinha nenhum arquiteto, era 2 engenheiros, um virou prefeito. Como que você vai resolver projeto com um engenheiro só, que tem que fiscalizar, tem que fazer projeto, orçamento? Hoje nós temos uma equipe que, entre engenheiros e arquitetos, nós temos mais de 12 pessoas. Então, com isso, eu consigo buscar esses recursos, porque as pessoas dizem, mas prefeito, você quer recurso, cadê o projeto? Eu já estou com o projeto debaixo do braço. Então, a gente sai na frente disso e mostrando credibilidade, um projeto muito bem feito por profissionais que conhecem a cidade, né, que sabem onde a gente vai buscar, e a gente discute muito. Para você ter uma ideia, Rafael, nós fazemos uma reunião por semana, às quartas-feiras, só para tratar dos projetos, em que pé estão, o que a gente tem que fazer e aonde que a gente vai buscar recursos. Então, eu digo assim que esse é o grande, vamos dizer assim, o grande algo a mais que Piraquara tem. E conseguir mostrar isso para a população. Conseguir mostrar isso para a população. Então, com todo o respeito aos nossos adversários, a gente mostrou que nós estávamos mais preparados para comandar a nossa cidade. Nós vamos falar um pouco da saúde, mas antes vamos com as notícias da semana com a Isis Barros Lourenço. Boa noite. Então, vamos começar falando de Campo Largo. A segunda vara da Fazenda Pública de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, determinou em caráter liminar a indisponibilidade de bens de 2 deputados estaduais em exercício na Assembleia Legislativa do Paraná. Um deputado campolarguense que teria utilizado sua verba de ressarcimento para custear a alimentação de familiares e visitantes, e do parlamentar que preside a Comissão de Tomadas de Contas da Casa de Leis, responsável por analisar e aprovar as contas das verbas de ressarcimento de todos os deputados. A decisão atende pedido do Ministério Público do Paraná em ação civil pública ajuizada pela primeira Promotoria de Justiça de Campo Largo. Na inicial, o MPPR explica que instaurou o procedimento para apurar a má utilização de verbas públicas de ressarcimento pelo deputado estadual campolarguense, solicitando todas as notas protocoladas por ele para reembolso de despesas com alimentação entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2017. A investigação teve início após representação de uma cidadã que informava sobre gastos irregulares do parlamentar realizados em diversos estabelecimentos de Campo Largo, local onde reside com sua família e mantém seu principal reduto eleitoral. Agora vamos falar sobre Piraquara. A Prefeitura de Piraquara publicou o edital 249/2017 de abertura do concurso público sobre regime estatutário para provimento de cadastro da reserva da Secretaria Municipal de Educação. São ofertados os cargos de agente educacional 1, nível fundamental, e agente educacional 2, nível médio. O período para a realização vai até o dia 29 de outubro. O concurso será organizado pela Fundação de Apoio à Unespar e as inscrições deverão ser feitas por meio do site www.fundaçãofafipa.org.br. Fundação sem o C cedilha e sem o acento. Agora vamos falar sobre Mandirituba.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE-PR, julgou parcialmente procedente a denúncia que notificou irregularidades nas licitações e contratos do município de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, na gestão de 2013 a 2016 da responsabilidade do ex-prefeito Onildo Gelati. Em razão da decisão, Gelati recebeu 2 multas administrativas de R$ 1.450,98. Na denúncia foi alegado que os agentes políticos teriam praticado crimes de improbidade administrativa, fraude em licitações, fracionamento ilegal de despesas, execução de despesas sem licitação e contratação de parentes. Esse foi as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Agora vamos falar sobre as notícias do nosso blog Verdade e Expressão. O Ministério Público pediu exoneração de comissionados que custam R$ 27 mil por mês ao Paraná. Uma determinação feita pelo Ministério Público do Paraná, pedindo a exoneração de cargos comissionados no Instituto das Águas, foi assinada por Irã de Rezende, diretor-presidente do Instituto, em minuta de termo de ajuste e conduta, que é o TAC, com o órgão de controle. A exoneração de 8 comissionados e outras 7 medidas foram discutidas na reunião realizada em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A medida significaria economia mensal de R$ 27 mil aos cofres públicos. Em maio, a promotora Kelly Cristiane Baena, que atua no Norte Pioneiro, abriu um inquérito civil para investigar unidades do Instituto das Águas em Jacarezinho e Cornélio Procópio, que supostamente empregariam comissionados sem qualificação técnica para a função desempenhada e sem cumprir jornada de trabalho. Após 5 meses e 3 reuniões com a direção do órgão público, a representante do MPPR obteve a sinalização de que o governo do Paraná assinaria um TAC, comprometendo-se a reparar a situação. Porém, até o momento, o termo ainda não foi assinado, apesar das negociações iniciais. Agora vamos falar que o governo do Paraná fecha acordo com a Prefeitura de Curitiba para reformar 14 unidades de saúde. O governo do Paraná firmou uma parceria com a Prefeitura de Curitiba para reformar 14 unidades de saúde. O investimento deve chegar a cerca de 2 milhões de reais e, de acordo com o governo, sendo destinados no máximo 150 mil para cada unidade. As unidades de saúde beneficiadas pela reforma serão Abaeté, Caiuá, Dom Bosco, Fernando de Noronha, Ipiranga, Moradias da Ordem, Nossa Senhora da Luz, Pilarzinho, Pompeia, Santa Efigênia, São Paulo, Tingui, Vila Feliz e Vista Alegre. A concessão de recursos para a reforma de unidades de saúde em Curitiba é uma novidade no governo Beto Richa. No entanto, o governo nega que esteja beneficiando o Greca por ser aliado político do governador. Vamos falar de Toledo. A Câmara cancelou o título de cidadão honorário ao ministro da Saúde. O atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, não receberá o título de cidadão honorário de Toledo, como previa o projeto de lei 114/2017, apresentado por 4 vereadores, membros da mesa executiva daquele legislativo. O Ministério Público de Toledo encaminhou uma recomendação ao presidente Renato Reimann, sugerindo a anulação do resultado que aprovou por 10 votos a 8 a concessão do título. A recomendação foi acatada pela Câmara por não ter cumprido o regime interno, pois a aprovação só seria válida se tivesse pelo menos 2/3 dos 19 legisladores de Toledo e, no caso de Ricardo Barros, apenas 10 vereadores foram favoráveis. Essas foram as nossas notícias do nosso blog, que você pode acessar no www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Legal, obrigado Isa, obrigado Pedro Lima, nosso jornalista colaborador. Agora, prefeito, passou aí uma notícia sobre o concurso que foi aberto. Gostaria que você falasse um pouco desse concurso aí. Na verdade, Rafael, o que aconteceu? Nós, cumprindo também um compromisso que nós tínhamos de campanha com os servidores públicos municipais da educação, nós criamos um plano de cargos específico da educação. Com isso,
o servidor que hoje trabalha, que é o servidor municipal, que trabalha na educação, ele pode optar em ficar na educação ou vir para o quadro geral. Eu sou funcionário do quadro geral. E com isso nós estamos agora efetivando um concurso público para que a gente possa preencher algumas vagas. Daí aqueles servidores que optarem em estar no quadro próprio, no quadro geral, eles migram da educação para o quadro geral, com isso abrem vagas na educação nessas áreas, inclusive com uma nova nomenclatura. Então esse concurso é um concurso específico para a educação. A gente estava falando um pouco sobre, você até abordou alguma coisa da saúde, falou das unidades de saúde, mas tem alguns questionamentos sobre o hospital. Gostaria que você falasse, esclarecesse a situação de hospital aí, Rafael, se é viável, não é, no município. O que acontece? Em Piraquara, nós tínhamos um hospital que durante muito tempo nos orgulhou muito, mas era um hospital particular. Esse hospital particular, ele não era público, a prefeitura comprava alguns serviços dele. E por questões que não nos cabem citar nesse momento, esse hospital acabou fechando, uma opção dos proprietários, justamente no nosso mandato. E isso, de certa forma, nos custou muito caro, porque as pessoas jogam essa questão de uma família de pessoas que eram donas de um hospital, que eram proprietários de um hospital, e que por questões que dizem respeito a eles fecharam esse hospital como se fosse uma questão pública. A única coisa que tinha é que nós comprávamos serviços desse hospital, alguns serviços. Com isso, o que a gente fez? Nós investimos num projeto que já existia de uma UPA 24 horas, que é uma unidade de pronto atendimento, para que a gente pudesse prestar um atendimento ao cidadão de Piraquara. Essa UPA, nós temos uma previsão para a inauguração dela ainda no primeiro semestre do ano que vem. Gostaríamos de já ter feito isso no nosso primeiro mandato, mas eu não poderia ser inconsequente, né? Hoje o custo mês de uma UPA 24 horas ultrapassa R$1 milhão. Então eu tenho que trabalhar com isso. Nós estamos conseguindo enxugar um pouquinho para que chegue próximo de 850 mil, 900 mil e viabilizar isso para que a gente possa abrir essa UPA 24 horas e oferecer um atendimento de qualidade ao cidadão piraquarense. Nesse meio tempo, nós abrimos o que nós chamamos carinhosamente de UPinha, que se não é o lugar adequado, pelo menos nós estamos prestando um serviço de atendimento anos-luz melhor do que aquele que existia naquele hospital. Então, a população nos cobra muito ter um hospital municipal. E eu tenho que ser muito franco, nós não temos essa condição hoje. O que eu posso dizer para o morador de Piraquara, para quem mora em Piraquara, é que nós ampliamos os serviços das unidades básicas de serviço, criamos 5 unidades novas, distribuídas ao longo do município. Nós aumentamos o efetivo, né, e as equipes de agentes comunitários de saúde, são agentes que vão na casa das pessoas, cuidar das pessoas em casa. Com isso, diminuem as pessoas que nos procuram nas UBSs, que são as unidades básicas de saúde, e, consequentemente, também no pronto atendimento. E que para o ano que vem, nós queremos sim inaugurar a tão sonhada UPA 24 horas. Até o prefeito de São José dos Pinhais tem um problema com o hospital que resolveram estatizar numa gestão. E até hoje ele fala que é um elefante branco, que para você conseguir manter a estrutura de um hospital é extremamente complicado, né? Que aos olhos dele as saídas é fazer parcerias aí com universidades para você conseguir prestar esse tipo de serviço. Não sei qual que é a sua opinião aí. Eu concordo e a gente tem observado isso, né? A própria abertura da UPA, que nós queríamos ter feito já no mandato anterior, né, esbarrou em políticas públicas federais, né, que com toda essa, com todo esse, vamos dizer assim, essas mudanças que estão acontecendo lá em Brasília, elas refletem nas cidades. As pessoas moram nas cidades e é nas cidades que eles vivem e que cuidam das suas famílias, né, e cobram diretamente do prefeito. Então essas mudanças nas políticas públicas federais, elas acabaram influenciando, né? Quando o Piraquara iniciou a construção da UPA 24 horas, o governo federal repassava de contrapartida para isso, em torno de 170 mil. Continua sendo 170 mil.
Isso há mais de 10, já se passaram praticamente 10 anos. Então, quer dizer, não acompanha isso. O governo federal nos passa 170 mil para nós abrir a UPA, com um gasto em torno de R$1 milhão. Então, a gente tem que ser muito, vamos dizer assim, cuidadoso. E eu não posso ser inconsequente a ponto de prometer aquilo que a gente não sabe se vai conseguir manter, né? Então, nós estamos fazendo um esforço, nós estamos concentrados para que a gente possa economizar em outras áreas, para que a gente possa dar esse conforto para o cidadão piraquarense. Mas é importante que se diga, né? O problema que nós temos hoje na saúde pública, ela é nacional, ela não é só no município de Piraquara, né? Está aí o exemplo que você citou. Acontece muito em Piraquara de vocês terem que receber pessoas de outros municípios? Raramente. Acontece mais o contrário. O morador de Piraquara acaba procurando o serviço nas cidades vizinhas. Mas daí eu brinco até com os prefeitos, porque quando eles dizem assim, puxa, mas o paciente de Piraquara está vindo aqui para ser atendido na minha cidade. Eu digo, pois é, mas quando o morador de Piraquara vai abrir uma conta no banco na sua cidade, né, o prefeito não diz, vai abrir lá em Piraquara, vai gastar lá em Piraquara. Então esse também, vamos dizer assim, é um ônus que os grandes centros acabam trazendo, já que as pessoas que moram em Piraquara, muitas delas trabalham em Curitiba, em Pinhais, em São José dos Pinhais, elas acabam procurando esse tipo de atendimento também nessas cidades. Mas nós queremos reverter essa lógica, porque nós vamos apresentar em Piraquara um serviço de qualidade. Agora, a gente também vê em vários municípios que o recurso vem para você montar a estrutura, né? Você fazer lá o prédio, né, a unidade. Agora, eu vejo muitos municípios sofrendo na sequência para manter aquilo lá, aquele custo mensal. O custeio, que é pagar o funcionário, é a grande dificuldade. E te digo mais, Rafael, o grande problema que nós estamos hoje tendo em Piraquara com relação ao funcionário não é a falta do recurso em si, é o índice da folha que está muito alto. Então, o que acontece? Nós temos um índice que nós podemos gastar com funcionalismo, senão nós não conseguimos prestar contas para o Tribunal de Contas. Esse índice é 54%. Mas vamos supor, para fazer uma conta mais fácil, que fosse 50%. Então, se eu arrecado 10, eu só posso gastar 5 com funcionalismo público municipal. O que acontece? Nos últimos 3 anos, nós tivemos uma crise política, ética e financeira, que fez com que os recursos que eram repassados para Piraquara, que eram em torno de 10, caíssem para 8. Ora, se eu tenho 5 de funcionário, que era 50% do 10, e esse 10 virou 8, esse 5 virou 4. Ele acaba eu tendo que baixar para 4 para manter. Como que eu faço para baixar para 4? Vou demitir funcionário? Vou pagar menos para funcionário? Então nós tivemos que fazer cortes, nós tivemos que fazer ajustes. O ano passado, que era um ano político, nós tivemos que cortar hora extra, cortar gratificações, exonerar funcionários para que a gente pudesse equilibrar essa equação. E hoje o que a gente quer é modernizar a arrecadação do nosso município. Nós queremos que o nosso município arrecade mais, para que com isso eu possa gastar mais em funcionários públicos municipais. Mas esse arrecadar mais não é simplesmente aumentar impostos, né? É sim a gente ver aonde que a gente pode modernizar essa arrecadação. Você falou brevemente da questão da educação, você é professor. O que você considera hoje que deve ser feito, além da questão do concurso, deve ser feito na educação de Piraquara? O que eu vejo? Quando nós assumimos a prefeitura, a nossa Secretaria de Educação, ela já era uma referência nas cidades vizinhas, referência pelo papel crítico e democrático dos agentes educacionais, dos professores e funcionários e alunos. Então, Piraquara sempre teve um histórico de profissionais muito críticos. Então, fica muito fácil você trabalhar na área de educação quando os conselhos, né, e nós respeitamos muito as associações e os conselhos, eles trabalham de uma maneira independente e nos trazem de bandeja quais são as soluções. Então, as questões relacionadas à Secretaria de Educação, aos professores, aos educadores, aos funcionários da educação e aos alunos em Piraquara, é muito tranquilo de trabalhar, porque são profissionais que estão à frente das outras cidades e, inclusive, são citados como exemplos.
né? E eu acho que o que a gente tem que fazer é manter essa toada, respeitando o posicionamento, principalmente dos conselhos e associações. Na área de segurança, Piraquara saiu junto com Almirante Tamandaré, se não me engano, como um dos municípios com maiores índices de violência. Uma pesquisa realizada aí, acho que saiu no meio do ano aí. Gostaria que você falasse um pouco, muitos questionam por que não tem guarda municipal. Esse é o primeiro ponto. E que você falasse também sobre a questão do presídio, até onde isso pode influir ou não na questão da segurança. O que eu digo, Rafael? É evidente que alguns índices que saem a respeito de Piraquara não são motivo de orgulho para nenhum morador de Piraquara. Mas a gente tem que encarar com muita franqueza, né, com muita dedicação, né, e procurar resolver essas questões. Piraquara, ela tem uma ocupação irregular que talvez seja a maior da região sul do país. E ao longo do tempo, esses índices vêm acontecendo justamente nessa região. O fato de ter o complexo prisional, que durante muito tempo, né, é um preconceito muito grande, né, porque as pessoas dizem, né, o aeroporto de São José é o aeroporto de Curitiba, o autódromo de Pinhais é de Curitiba, mas a penitenciária é de Piraquara. Né? Quando eu cito esse exemplo, né, eu vejo que a grande Curitiba é muito cruel com as cidades da região metropolitana. Mas hoje, né, já que nós não podemos ter uma guarda municipal por essa questão do índice de funcionalismo que eu acabei de citar para vocês, eu não consigo equilibrar. Por exemplo, como que eu vou ter uma guarda municipal com um efetivo de 100, 200 homens, que não é muita coisa, e como que eu jogo isso dentro dessa questão dos índices que eu tenho de folha? Mas, por outro lado, a penitenciária, o fato de ter o complexo prisional em Piraquara, tem nos ajudado, porque em 2012 nós tivemos a instalação no território de Piraquara do BPGD. Batalhão. Que é o Batalhão de Polícia e Guarda, da Polícia Militar. Com isso, o efetivo dentro da cidade melhorou e aumentou bastante. Então, um efetivo que nós tínhamos em torno de 10 homens, só na primeira companhia, que é em Piraquara, que além do batalhão nós temos a primeira companhia, passa-se de 60 homens. Então, aumentou muito. Com isso, a sensação de segurança em Piraquara também melhorou. Tanto que esses índices que saíram a nível nacional, que colocou Piraquara como um dos piores índices, né, com relação à violência, era uma pesquisa já anterior à colocação da guarda. Complementar a informação que nessa pesquisa foi dito que diminuiu em relação à pesquisa anterior, já havia diminuído. Isso, já vinha diminuindo, é verdade. Você deve ter visto. Isso. Na pesquisa mesmo, ela cita que vinha diminuindo gradativamente. Agora, é evidente que nós precisamos melhorar ainda mais, mas como foi citado na própria pesquisa, os índices estavam caindo. Guarda municipal, você vê... Eu acho que nesse momento, Rafael, por conta primeiro porque nós queremos, existe uma possibilidade de mudança com relação a esse BPGD, isso a nível de Estado. Então nós vamos estudar o que o Estado vai fazer com relação a esse batalhão de polícia. Mas assim, falando francamente, hoje nós não temos a condição, não é nem a questão financeira, é a condição de índices com gasto de folha. Hoje é inviável para um município igual Piraquara, implantar uma guarda municipal. Se nós implantássemos uma guarda municipal hoje em Piraquara, eu não estaria cumprindo com os índices do Tribunal de Contas. Então, hoje é impossível. Mas nós temos esse sonho, já temos o projeto, temos o sonho de, se nós conseguirmos melhorar essa nossa arrecadação, onde o 10 possa virar 12, 13, 14, eu poder também gastar um pouquinho mais com funcionário e daí, quem sabe, possa ser viável uma guarda municipal. Mas no momento isso não tem como. A gente falou um pouco do turismo, mas tem aqui um comentário da Senadir, moradora lá de Piraquara, mandou uma mensagem aqui para o programa. Parabeniza você e fala do Parque das Águas. Diz que ficou lindo, que é um local que dá para usufruir com amigos e família. Seria mais um atrativo turístico do município. Gostaria que você falasse aí até onde, digamos, essa exploração do turismo pode ajudar na questão
de arrecadação para o município. Até agradecer, né? Essa foi uma boa colocação da Senadir, né? Dizer que de fato, Piraquara é uma cidade muito bonita, nós temos belezas naturais, mas essas belezas naturais, elas vamos dizer assim, é o Morro do Canal, é o Caminho Trentino, é a Aldeia dos Índios. Então ela não era incorporada às famílias piraquarenses. E nesse projeto nosso de devolver a autoestima para o cidadão piraquarense, uma das nossas questões, né, a ser contempladas era a instalação de um parque. O Parque das Águas é um parque que fica no centro da cidade, no coração de Piraquara, um parque que não é muito grande, mas ele é muito bonito e rico em detalhes. E a população de Piraquara se apropriou disso, sim, com um carinho muito grande, né? Então hoje nós temos um local onde a gente possa passear, onde a gente possa levar a família da gente, né, que é o Parque das Águas, e que a gente pode desenvolver junto com todo esse complexo turístico natural, que ainda precisa de uma infraestrutura, né, nós podemos somar a isso o Parque das Águas. Falar um pouco sobre a sua situação partidária. Falei no início da entrevista que você está hoje no PSD e você relatou que quando iniciou a carreira política iniciou no PPS, depois sempre foi PDT. O que levou você a sair agora do PDT, início do ano, e migrar agora para o PSD? Primeiro eu quero dizer que no PDT eu só fiz grandes amigos. O PDT é um partido que me orgulhou muito e eu também fiz a minha parte. Eu honrei, né, a sigla do Partido Democrático Trabalhista, o 12, né, eu honrei isso com trabalho, dedicação, né, honestidade. E não foi fácil eu sair do PDT, é um partido assim, que eu tenho o maior carinho, né, e que sempre me orgulhou muito. Mas as questões políticas, elas são feitas por momentos políticos. Hoje, o nosso Estado vive um momento político de uma possível transformação, de um projeto inovador. E eu acredito nesse projeto. E eu acabei integrando esse projeto, né, fazendo parte dele, né, modéstia à parte, senão uma parte muito grande, mas eu faço parte desse projeto de mudança, né, eu entendi quais são os critérios e o que a gente pode fazer para trabalhar junto para que esse projeto político no estado do Paraná acabe desabrochando, e me coloquei à disposição. Então chegou a hora de eu buscar um outro caminho, né, e hoje eu estou no PSD. É um partido que me acolheu muito bem, né, um partido também de amigos, onde eu vou tentar levar a minha experiência, né, o meu trabalho, a minha dedicação, e poder contribuir também, como eu fiz com o PDT. Você citou muito o deputado Ratinho, quando secretário, você fala aí que ele deu uma grande contribuição lá para Piraquara. E ele já fez um evento esses dias, né? Ele está fazendo o plano de governo dele, já fez um evento esses dias lá em Piraquara. Eu gostaria que você falasse aí sobre essa caminhada dele. Na verdade, eu acredito muito na proposta do deputado Ratinho Júnior, né? Eu estou hoje no PSD pelas mãos dele. Eu sempre digo, né, que a gratidão, né, é a mãe de todas as virtudes. E eu tenho que ser grato. Eu não conseguiria desenvolver tudo que a gente desenvolveu em Piraquara se a gente não tivesse a ajuda de alguns parceiros. E o deputado Ratinho Júnior foi um grande parceiro que Piraquara teve, nos ajudou bastante, né, atuando como facilitador. Claro que a gente teve que fazer as nossas partes, nós tínhamos que ter crédito para poder fazer os empréstimos de financiamento, tínhamos que ter projetos para poder buscar esses recursos, mas contamos também com parceiros valorosos. E o fato do Ratinho ter abraçado Piraquara com um carinho especial, né, pesou na minha decisão em estar no PSD. Inclusive fizemos uma primeira uma reunião da região metropolitana do PSD para que a gente pudesse discutir questões políticas e quais são os anseios da população em Piraquara, e isso nos honrou muito. E como que você... A primeira pergunta é, o ano que vem você vai disputar algum cargo ou pretende encerrar? Não, eu de certo, o que eu posso dizer? Eu não sou candidato nas próximas eleições, já assumi compromissos, né, compromissos com grupos políticos, com deputados, com candidatos a deputados estadual, federal, né, senador, candidato a governador, e eu vou honrar cada um desses compromissos. E como que você vê essa caminhada do Ratinho?
aí eu vejo uma possibilidade real, né? Um grupo político novo, né? Que soma essa vontade de fazer acontecer, mas traz também a experiência, porque não existe um novo modo de fazer política, mas existe uma maneira de você fazer uma leitura diferente de tudo aquilo que você já vivenciou, né, e trazer aquela experiência e procurar deixar de uma maneira diferente, que foi mais ou menos o que nós fizemos em Piraquara. É difícil explicar e se apropriar disso, mas existe como sim a gente olhar a política de uma maneira diferente, né? E mais uma vez eu convido, né, aquelas pessoas que acham que está tudo errado e que não tem o que fazer, que se candidatem. Quem sabe tenha chegado a hora dessas pessoas saírem candidato e poder fazer diferente tudo aquilo que ela acha que está sendo feito de uma maneira errada. E você entrou numa época que a internet, as redes sociais vem criando vários problemas para gestores. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como que você faz para responder tanta reclamação, reivindicação e elogio? Na verdade, Rafael, o que acontece? As redes sociais, elas nos aproximam muito do eleitor e das pessoas, né? Com isso também, de certa forma, existe uma certa crueldade, que as pessoas às vezes nos cobram muito e de maneira inadequada. Nem sempre acontece isso, porque a gente recebe também muitas críticas pertinentes e importantes e que nos ajudam a construir uma cidade cada vez melhor. Mas algumas pessoas perdem um pouquinho o senso do respeito na hora de fazer algumas colocações, né? Não por ser crítica, mas a forma desrespeitosa com que chega, inclusive usando palavras inadequadas para determinadas situações. Mas o que eu posso dizer é que eu acho que tudo tem um lado positivo e negativo. A gente tem que procurar buscar, né, a parte positiva, né, ver de que forma que a gente pode fazer. Embora estejamos sempre sendo cobrados da população, muitas vezes eu não consigo responder. Eu devo ter ali, Rafael, do dia 16 de outubro para cá, mais de 200 mensagens do Facebook, que me perdoem os meus amigos de Facebook, você é um deles, mas eu não consigo responder a todos, né? Daí vem os grupos de WhatsApp, às vezes eu olho lá, tem 200 mensagens, 250, e não sou só para mim, porque todas as pessoas têm vários grupos e várias mensagens, a gente não consegue responder a todas elas. Mas sempre que possível eu acabo lendo com carinho e acabo sempre aprendendo alguma coisa, inclusive com as críticas e com as sugestões que eu recebo. Quem tiver uma demanda urgente, se indica procurar diretamente a prefeitura. Diretamente a prefeitura. Eu acho que o fato de a pessoa às vezes me conhecer, ser um ex-aluno, um vizinho, alguma coisa assim, e tem uma intimidade comigo que permite com que ele entre no meu Facebook pessoal, por exemplo, mas ele tem que entender que eu não abro o Facebook todo dia e que às vezes eu demoro para ler essa mensagem. Então, se for uma coisa mais urgente, que ele procure daí os canais certos, que é na Prefeitura de Piraquara, que também nós temos uma rede, toda essa rede de internet e Facebook muito forte e atuante. Prefeito, acho que deu para a gente conversar bastante, tem algumas coisas que de repente não deu tempo, mas o canal está aberto aí para numa próxima oportunidade a gente conversar mais um pouco sobre Piraquara. Eu agradeço a entrevista. Eu acho que eu que tenho que agradecer o carinho, né, a oportunidade, Rafael, que eu estou tendo aqui na Transamérica, né, no programa Verdade e Expressão, de poder me dirigir um pouquinho para o cidadão piraquarense. Eu só tenho a agradecer o carinho e a oportunidade. Então, a você, lembrando que esse programa, sexta-feira, 18 horas, tem a sua reprise e estaremos de volta semana que vem, 19h30, com o vereador de Curitiba, Jairo Marcelino. Grande semana e até lá. Você está buscando uma instituição com foco no mercado de trabalho? Então venha para o CEPENCA, a Escola Técnica da FACOP.
Contando com uma estrutura de 13 salas de aula, laboratórios práticos e uma equipe de professores altamente qualificada, a Facop garante seu ingresso no mercado de trabalho. Faça já sua inscrição. Curso técnico em segurança do trabalho. Mais informações no site www.facop.org.br, pelo telefone 3699-0090 e pelo e-mail cepenca@facop.org.br. Cepenca, a escola técnica da Facop. Placar Transamérica, oferecimento, consórcio Servopa, Vida Pede, LM Telecom, venda, locação e manutenção de rádios comunicadores, Oceânica Sportwear, a marca do seu uniforme, Granomac, tudo em equipamentos para panificação e confeitaria. Fala aí, galera, sempre com a permissão de Deus, de Nossa Senhora Aparecida e de Santa Sara Cali, estamos no ar com o Placar Transamérica especial. Quando chega o final de semana, sempre tem um programa especial para você, onde trazemos as informações do esporte, a trajetória das nossas equipes na luta no Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, falando também, no meio de semana a bola rolou, Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana, enfim. Tudo isso e muito mais você confere no Placar Transamérica Especial. TV Transamérica, canal 59 UHF, pela nossa fanpage transamerica.tv.br/Placar Transamérica ou pela live do Facebook, você também pode acompanhar. No programa de hoje, sempre tem a beleza, a presença dos nossos convidados e a magia da música. A beleza hoje eu vou deixar por conta da nossa companheira, amiga, colega de trabalho, a Pamela Esterbach, né, que sempre vem com esse sorriso maravilhoso, né? Sempre vem com esse tom de pele rosado, não é? Porque na realidade ela fica vermelha ao vivo quando se fala dela, né? Então vou deixar a beleza pela presença da nossa colega aqui, a Pamela Esterbach, que já está num planejamento muito grande, né? do casamento. O casamento é em breve, inclusive nós estaremos divulgando aqui no Placar Transamérica, fazemos questão de divulgar, vamos estar repercutindo depois toda a festa, o antes, o durante, o depois, fazer um making off, enfim, né? Tudo que ela autorizar, nós vamos fazer no casamento dela, que vai dar tempo de planejar, né? Que parece que o casamento deve ser no final do ano. É isso, né, Pamela? Boa noite, seja bem-vinda. Eu não sei qual o final do ano. Boa noite, Moreira. Ainda bem que você fez, né, a observação. Em qual final do ano, eu não sei. Eu não sei o que você está combinando do meu casamento, né? Mas, por enquanto, eu não estou sabendo de nada. Só coisa boa, só coisa boa. Fica tranquila. Tá bom, Pamela? E o nosso convidado de hoje, o Tom Crafta, olha só, hein? O nome dele é muito extenso, ele vai falar o nome dele agora, né? Eu marquei só o nome de guerra, o nome de trabalho, então tá aqui, ó, esse cara barbudo, não posso falar muito, esse cara cabeludo, também não posso falar muito, né? E que tem uma mãe que é poetisa, então, antes de começar o programa, já fiz o convite, ó, na próxima vez você traz sua mãe aqui também pra gente bater um papo com ela, que eu acho muito legal, muito importante. Tom, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Boa noite, Moura. Boa noite, Pamela. É um prazer aqui estar na Transamérica, fazendo com vocês esse ar ao vivo aí. Legal, legal, legal. E seja bem-vindo, nós sempre trabalhamos a energia da música, porque a música ela faz bem para todos. Com certeza. Em todos os momentos a música faz bem. E é legal que todos os segmentos utilizam música, né? Hoje você não pode muito rotular. Só se toca uma música numa festa, só num bailão. Não, hoje as igrejas utilizam músicas, né? Ou música gospel, ou música neutra, enfim, ou música tocada, música orquestrada, né? Então isso é muito legal, porque a música ela traz realmente essa energia. Verdade. Com certeza, tipo igrejas, né? Com as músicas gospel. Hoje em dia muitos músicos em bares, né? Tentando fazer essa sua carreira, tentando erguer. Eu sei que é difícil para qualquer músico hoje em dia, né? Você vê, é uma batalha, uma luta, né? Porque a música não é uma coisa que se divulga muito fácil, né? Você precisa de ajuda, você precisa de amigos, você precisa de uma companhia legal, em si, inclusive, né?
E através com a música você tem a felicidade, você tem a parceria com a galera, você se interage. Tem gente que é mais quieto, né? Pro povo curitibano normalmente é um pouco mais quieto. Não eu, né? Eu sou um cara que já consigo... Você é curitibano ou não? Eu sou curitibano, só que eu não sou muito acuado, assim, né? A maioria das pessoas curitibanas, você vai falar com a pessoa já se intimida, né? Não consegue falar muito. Já eu